Irmãos, nós vamos refletir sobre Mateus 19, 7 a 9. Nós estamos caminhando para o final do trecho que trata sobre os ensinos de Jesus acerca de divórcio, sobre casamento e divórcio. Então é um texto que é muito relevante para os dias atuais, muito importante para nós sabermos o que o cristianismo crê acerca dessas coisas. Nós não podemos, nessa matéria, assim como em outras matérias de extrema importância, nós não podemos nos deixar levar pelos nossos tempos, pelos conceitos modernos, nem pelo que nós achamos. O Senhor não nos deixou à mercê dos nossos pensamentos numa matéria tão importante como essa. Então, por isso, nós temos estudado o que a Bíblia diz, para que nós abracemos aquilo que ela ensina, que faça parte do nosso pensamento, componha a nossa ética, no que diz respeito ao matrimônio, e também molde o nosso modo de viver. Nós devemos viver de acordo também com isso que o Senhor tem nos ensinado. Isaac, durante a direção do culto, leu o texto base. O texto base é Mateus 19, de 7 a 9. E esse texto eu vou dividi-lo em 3 partes. Esse texto, cada versículo vai dizer respeito a uma parte do meu sermão. Versículo 7 vai falar sobre uma concessão. No versículo 8 vai falar sobre o motivo da concessão. E o versículo 9 vai falar sobre os limites da concessão. Então, o versículo 7, a concessão, e essa concessão é a concessão para se divorciar. O versículo 8, os motivos da concessão, ou o motivo da concessão para divorciar-se. E versículo 9, os limites dessa concessão. Então, a mensagem será dividida nessas 3 etapas. Os irmãos devem se lembrar do contexto, da situação vital em que essas palavras de Jesus foram pronunciadas. O Senhor Jesus disse essas palavras que foram lidas há pouco pelo Isaac. O Senhor Jesus as disse dentro do contexto em que ele estava sendo questionado por seus inimigos acerca do divórcio. No versículo 3, os irmãos têm a pergunta que os fariseus, inimigos de Jesus, fizeram capciosamente para Jesus, a fim de enredá-lo, a fim de fazê-lo tropeçar em alguma palavra. E a pergunta era: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Resposta do Senhor foi que não, e o Senhor Jesus apelou para o ensino de Gênesis. O Senhor Jesus citou que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e ordenou: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Com a menção desses versículos, o Senhor Jesus disse que eles não podem se separar. O Senhor conclui dizendo que Deus uniu, o homem não separe. Logo, no ensino bíblico, à luz do modo como o Senhor vê o ensino bíblico, veterotestamentário, o divórcio é proibido. Não se pode separar, o casal casado não pode se separar. Esse é o ensino bíblico conforme o Senhor ensina aqui, conforme o Senhor Jesus interpreta os textos veterotestamentários. Os inimigos de Jesus entenderam isso. E a prova de que os inimigos de Jesus entenderam que ele estava proibindo o divórcio é a reação deles. Quando eles ouviram o Senhor falar isso, eles mencionaram uma concessão dada por Moisés. Eles entenderam que o ensino de Jesus era nesse aspecto, nesse sentido. Não pode haver divórcio. Esse era o ensino de Jesus. Eles então disseram: vamos agora pegá-lo então, vamos enredá-lo então, vamos fazer com que ele caia numa armadilha. Por quê? Eles dizem no versículo 7, eles lhe responderam: então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? O que eles querem dizer com isto? Eles não estão interessados em aprender, eles não estão interessados em mudar a sua visão das coisas,
Eles não estão preocupados com a santidade do casamento ou em crescer no conhecimento daquilo que o Senhor queria ensinar sobre essa matéria. Eles estão querendo, com esta pergunta, dizer que o ensino de Jesus contrariava o Pentateuco. Eles estão querendo dizer com essa pergunta que o ensino de Jesus, dizendo que não pode haver separação, que o que Deus uniu, o homem não pode separar, que o divórcio é contra a vontade de Deus. Eles estavam dizendo com isso, que eles estavam questionando essa posição de Jesus, dizendo com isso o seguinte: o Senhor, ao dizer isso, o Senhor está rejeitando o ensino de Moisés. O Senhor está dizendo que Moisés estabeleceu uma regra, estabeleceu uma lei má. Por quê? Porque, dizem eles, Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora. Não está havendo harmonia entre o que você, Jesus, ensina e aquilo que a Bíblia ensina. Você está ensinando coisas novas. Você é um herege. Você é alguém que pronuncia ensinos contrários à lei de Deus, de modo que você pode ser acusado, e de fato será acusado, de blasfêmia. Porque o que você ensina vai contra o ensino mosaico. De fato, se os irmãos olharem Deuteronômio capítulo 24, os irmãos verão o que diz a lei de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 24, vamos olhar rapidinho esse texto, porque o ensino principal de Jesus vem a seguir. Esse trecho, essa sessão é muito rápida. Em Deuteronômio 24 existe aí a concessão do divórcio. Então veja o que os fariseus tinham em mente quando eles disseram que que Moisés concedeu que se divorciasse. Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Observe. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, ou ela deixar de achar graça diante dos seus olhos, ele parou de gostar dela, não gosta mais dela. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, a tradução do texto hebraico aqui é muito difícil. Essa expressão, traduzida aqui na Almeida século 21, ter descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, é a tradução de uma expressão que pode ter vários significados. Pode significar que ele descobriu algum comportamento errado nela. Pode significar que ele descobriu alguma coisa nela, no seu modo de ser, que ele não gosta, que o desagradou. Alguma coisa que ele não sabia, que ele não tinha descoberto antes de se casar, e durante o casamento ele descobriu um modo de ser dela, um comportamento dela, ou talvez até ela tenha começado a se comportar de modo indecente depois do casamento, nós não sabemos, ok? O significado é um significado amplo, ou seja, o homem ele poderia simplesmente deixar de gostar dela. Eu não sabia que ela não escovava os dentes. Fui saber só agora. Então, achei nela uma coisa indecente. Achei nela algo que não gosto, que não me agrada. Ok? Essa é a visão, essa é a possibilidade presente aqui. Ele prossegue. Fará para ela um documento de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. Se ela sair da casa dele e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e fizer um documento de divórcio, entregá-lo na sua mão e mandá-la embora de sua casa, ou ainda se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a havia mandado embora, não poderá voltar a tomá-la por mulher, depois de contaminada. Pois isso é uma abominação diante do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que Moisés está dizendo aqui
é que o homem poderia se divorciar de sua mulher. Vendo nela algo que ele não gostava, ou deixando de gostar dela, ele poderia dar um documento para ela, escrevia uma carta de divórcio, dava um documento para ela, aquilo deveria ter uma certa publicidade, e ela então estava liberada do seu vínculo conjugal. Ela então se casava com outro homem. O texto aqui fala dessa possibilidade. E ela então se casando com outro homem, esse homem também poderia repudiá-la se ele deixasse de gostar dela. E então ela não podia voltar para o primeiro marido que a havia repudiado, porque isso seria indecente, de acordo com a lei mosaica. O divórcio não era permitido sempre. Se os irmãos voltarem um pouquinho à página da Bíblia, as páginas da Bíblia, e olharem para o capítulo 22, os irmãos verão situações em que o divórcio era impossível, que era proibido divorciar. Veja o capítulo 22, versículo 13. É bom que os irmãos conheçam o contexto em que Jesus viveu, os ensinos que circulavam naqueles dias. Essas coisas todas, os mestres daqueles dias, as pessoas daqueles dias, conheciam esses ensinamentos. E eles falavam, conversavam sobre esses ensinamentos, e eram esses ensinamentos que estavam na mente das pessoas quando elas discutiam esses assuntos. Então veja o capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 13. Se um homem casar-se, e depois de unir-se a sua mulher vier a desprezá-la, acusá-la de coisas escandalosas e difamá-la, dizendo: tomei esta mulher, e quando me aproximei dela, não achei nela comprovação de virgindade. Então, o pai e a mãe da moça pegarão a comprovação da virgindade e levarão aos anciãos à porta da cidade, eram os juízes da época. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, e agora ele a despreza. Ele a acusou de coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha comprovação de virgindade, mas aqui está a comprovação da virgindade da minha filha. E os pais estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos pegarão o homem e o castigarão, e multando-o em 100 siclos de prata, darão esse valor ao pai da moça, porque aquele homem difamou uma virgem de Israel. Ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá se divorciar dela. Tempos diferentes, não? Tempos muito diferentes. Se o homem fizesse essa acusação, conforme diz o texto aqui, e os pais da moça comprovassem que tinham entregue aquela moça virgem àquele homem, e provassem isso, então aquele homem estaria proibido de se divorciar dela até o final da sua vida. Vejam o versículo 28 e o versículo 29. 28 e 29. Outra situação em que o divórcio era proibido. 28. Se um homem achar uma moça virgem, que não é noiva, e forçando-a deitar-se com ela, e eles forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 siclos de prata, e ela ficará sendo sua mulher, pois ele a humilhou. Não poderá se divorciar dela por toda a sua vida. Haveria aqui nesse caso, mais uma vez, o caso do homem que abusou da moça. Então ele teria que se casar com ela e nunca poderia se divorciar. Então a lei de Moisés protegia o casamento até certo ponto, mas os fariseus se apegaram à concessão do divórcio que nós vimos no capítulo 24, para dizer que o Senhor Jesus estava contrariando o ensino de Moisés. E esse ensino realmente existia, e o Senhor Jesus então é desafiado a explicar isso. Então nós vemos nesse trechinho de Mateus 19 a concessão do divórcio. A concessão do divórcio presente na lei mosaica. E agora, no versículo seguinte, no versículo 8, 19:8,
nós vamos ver o motivo da concessão. Vejam, no versículo 8, o Senhor Jesus enuncia uma verdade importante. Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar-vos da vossa mulher. O que está esse barulho aqui? Está um barulhão aqui, está um chiado. É aqui? Não? Não está um chiado? É no microfone, será isso? Eu vou continuar. Não é aqui? Será que é lá fora? Hã? É um disco voador lá fora? Não? Ok. O Senhor Jesus então dá o motivo da concessão. Ele explica por que a concessão foi feita. Se o Senhor lá em Gênesis estabeleceu que os dois deveriam ser uma só carne, os dois seriam considerados uma só carne, que isso impedia a separação, então por que Moisés, aqui em Deuteronômio, estabelece o divórcio? Por que Moisés fala sobre dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Então o Senhor Jesus diz qual foi o motivo disso. Ele fala o seguinte: foi por causa da dureza do vosso coração. E o que é dureza de coração? Dureza de coração é obstinação. É o coração incorrigível. Ele não aceita a correção. Ele não aceita o ensino da palavra de Deus. Isso é dureza de coração, obstinação. Dureza de coração também é perversidade. Moisés disse que poderiam dar carta de divórcio por causa da maldade dos homens, por causa da perversidade do coração deles, por causa da obstinação deles. O Senhor sabia, Deus sabia, Moisés sabia, por inspiração divina, que aqueles homens poderiam até matar sua esposa se não gostassem dela. Sabia da maldade que havia neles. Sabia do quanto eles eram fechados para o ensino de Deus presente lá no Gênesis. E então, por causa disso, foi feita essa concessão. Mas notem, é importante ver como o Senhor Jesus muda o verbo aqui. Se os irmãos olharem para o versículo 7 diz: então por que Moisés mandou? Mas quando o Senhor Jesus responde à pergunta, ele fala: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu. Moisés nunca mandou divorciar-se. Moisés nunca deu ordens para que houvesse divórcio. Moisés nunca estabeleceu uma lei facilitando o fim do vínculo matrimonial. Não, isso já existia. O divórcio já existia antes da lei, no meio do povo de Israel e nas mais diversas culturas. Moisés, ele permitiu que fosse dada a carta de divórcio para regulamentar uma situação que já existia. Ele não criou isso. Moisés não inventou o divórcio. Ele regulamentou a situação já existente para evitar males maiores. Para evitar males maiores, para que não houvesse maus tratos sobre as esposas, para que não houvesse até mesmo assassinatos, tendo como vítimas as esposas. Então, Moisés regulamentou aquela prática já existente. Não criou isso, não inventou isso, não estabeleceu isso, não ordenou isso, mas regulamentou dizendo: ok, por causa da dureza de vocês, por causa da maldade de vocês, por causa da obstinação de vocês, vocês poderão se separar de suas esposas. Mas o Senhor Jesus disse: não foi assim desde o princípio. Essa ordem de Moisés, ou essa permissão, melhor dizendo, de Moisés, para que o marido se separasse da sua esposa, não se harmonizava com o ideal de Deus em Gênesis. Era uma concessão feita por causa da maldade do coração daquelas pessoas. Moisés fez isso, estabeleceu essa lei, protegendo a esposa, estabelecendo dos males o menor. O divórcio seria um mal menor,
do que o sofrimento e a morte das esposas, e por causa disso Moisés permitiu que isso acontecesse. Mas não foi assim desde o princípio, disse o Senhor. O ideal de Deus no início era que jamais isso acontecesse. É importante notar que quando o Senhor Jesus estabelece aqui que Moisés permitiu o divórcio, mas que isso não se harmonizava com o ideal de Deus desde o princípio, existe aqui, quando olhamos para a conjugação dessas expressões com o versículo 9 que diz, mas eu vos digo, colocando aqui um contraste no que foi estabelecido anteriormente, existe aqui um claro sinal de que essas orientações de Moisés eram temporárias. Moisés estabeleceu o divórcio, Moisés permitiu o divórcio, disse o Senhor Jesus, mas eu vos digo. Com essa expressão, o Senhor Jesus está mostrando que essa concessão para divorciar-se, nos termos que Moisés permitiu, era uma concessão temporária. Por quê? Porque na nova aliança, os homens que crescem em Cristo estariam debaixo de um novo pacto, de uma nova realidade, não estariam mais sujeitos à lei. Essas coisas que Moisés estabeleceu na sua lei, nós, os cristãos, nós que estamos debaixo de uma nova aliança, nós que somos crentes, estamos debaixo da aliança inaugurada pelo sangue do Senhor Jesus na cruz, nós não estamos mais debaixo disso. Existem diversos textos na Sagrada Escritura, nós não vamos abrir em todos eles, mas há diversos textos na Sagrada Escritura que estabelecem que nós estamos livres da lei. Livres da lei mosaica. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:20. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:19, nos versículos 23 a 25. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Estamos livres do jugo da lei. Em Efésios 2, 14 e 15. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Em Colossenses 2, 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Ele cancelou isso, e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Em Hebreus 7, 18 a 19, a ordenança anterior, a lei é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. A lei deixou de vigorar sobre os cristãos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, em Hebreus 8, 6 e 7, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, com isso, o apóstolo Paulo ensina que os cristãos, os crentes, eles não estão mais debaixo da lei. De modo que essas determinações de Moisés, que você pode chegar, olhar para sua mulher e dizer, não gosto mais de você. Vou te dar uma cartinha e você pode ir embora. Nós não estamos mais debaixo disso. Nós não estamos mais debaixo dessa permissão. Se você se casar
e durante a vida conjugal, durante o primeiro ano da vida conjugal, segundo ano, terceiro ano da vida conjugal, você descobrir algo em sua esposa que você não sabia e que desagrada você, orai sem cessar. Não há como você se basear nos ensinos de Moisés, em Deuteronômio 24, não há como você pegar esse texto e falar, eu vou fazer o que Moisés diz aqui. Eu vou escrever uma cartinha, dando liberação para minha esposa, para que ela vá embora, e eu estarei livre para me casar, e ela também estará livre para se casar. Se você pensa em fazer isso com base no texto que eu li, esqueça. Porque o Senhor Jesus, quando citou isso, ele disse, isso foi dado por causa da dureza do coração de vocês, e mais, eu vos digo. O Senhor Jesus, ao dizer, eu vos digo, apontou para a temporalidade daquelas normas. E o ensino geral do Novo Testamento estabelece que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós, maridos, não podemos mais olhar para a esposa e dizer, não dá mais. Tchau, não gosto mais de você. As senhoras estão reclamando, eu acho, porque estão pensando, mas e a mulher não podia dar uma cartinha? A mulher não. A mulher não podia dar cartinha, só o homem podia. Mas isso é injusto. Tem que brigar com Moisés. Né? Agora, o cristianismo igualou todos. Agora, nem o homem pode dar cartinha, nem a mulher. Ninguém pode dar cartinha mais. Você se casou? Me casei. Isso é por toda a sua vida. A única cartinha que vai liberar você é a certidão de óbito da sua mulher. Isso vai liberar você. Espero que você não faça nada para promover a produção desse documento. Então, notem. O Senhor Jesus, sendo questionado, foi colocado diante de uma concessão, que está no versículo 7. Moisés ordenou dar carta de divórcio. O Senhor Jesus explicou o motivo da concessão. Disse, ele não ordenou, ele permitiu que vocês fizessem isso. Não era para ser assim. O Criador os criou homem e mulher e fez deles uma só carne. Estabeleceu essa realidade de uma só carne no casamento. Não era para ser assim, mas foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que isso acontecesse. Porque vocês são maus, porque se não houvesse essa concessão, poderia acontecer até de vocês agredirem e até matarem as esposas de vocês. O coração de vocês é mau, vocês são obstinados, vocês não aceitam a palavra de Deus, e por causa disso, para reduzir o sofrimento e a desgraça nos lares, Moisés permitiu para tentar salvar um pouquinho as coisas. Mas não é para ser assim. E eu agora vos digo uma novidade. E ele introduz então o seu ensino, que mostra que as concessões de Moisés foram temporárias. E essas concessões de Moisés, quando vistas sob a ótica do ensino geral da Bíblia, do Novo Testamento, aprendemos, isso tudo ficou para trás. Às vezes a gente sente vontade de dar uma cartinha. Eu não sinto nunca. Mas eu sei que muitas pessoas sentem. A vontade, como seria bom se eu visse na época de Moisés. Uma cartinha resolveria tudo. Estava liberado. Mas isso não é possível mais. Os textos que eu li mostram, não estamos mais debaixo da lei. Muito bem. Irmãos, esse trechinho é um trechinho fácil. Essas duas partes do nosso estudo são duas partes muito simples, muito fáceis. Nós compreendemos com muita facilidade o versículo 7. Fazemos apenas uma remissão ali ao livro do Deuteronômio. Nós compreendemos com relativa facilidade o versículo 8. Mas, quando nós chegamos no versículo 9, então as coisas ficam mais difíceis. Observem então o versículo 9, porque é esse versículo, o versículo 9, que faz com que os cristãos se coloquem em meio a posições extremamente difíceis nos dias modernos. Muito difíceis. E é importante que os irmãos entendam bem o versículo 9,
para que saibam como se posicionar diante das pessoas nos dias de hoje. No versículo 9 fala dos limites do divórcio. Os limites da concessão do divórcio. Veja o que diz. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E na sequência, e quem casar com a divorciada, comete adultério. Vejam como o ensino, a ética de Jesus acerca do casamento é elevada aqui. Aquele que se divorciar de sua mulher a não ser por causa de infidelidade e se casar com outra comete adultério. Então notem, se os irmãos olharem o versículo 9, os irmãos vão ver uma frasezinha no meio do versículo, a frase a não ser por causa de infidelidade. Ou a tradução correspondente. Você encontra a não ser por causa de infidelidade ou exceto por relações sexuais ilícitas. Essa cláusula que o irmão tem aí na sua Bíblia, nas diferentes traduções, é chamada de cláusula de exceção. Prestem atenção nisso. Cláusula de exceção. Por que se chama cláusula de exceção? Porque essa cláusula abre uma exceção. E ela abre uma exceção para o quê? Essa cláusula abre uma exceção, não há dúvida quanto a isso, ela abre uma exceção para o divórcio. Por isso ela se chama cláusula de exceção. Porque ela abre uma exceção para o divórcio. Se alguém quiser se divorciar, para se divorciar, tem que acontecer o que essa cláusula está dizendo. Tem que haver infidelidade sexual. Mas notem bem, há dúvidas acerca do sentido da palavra imoralidade, a não ser por causa de imoralidade. Por quê? Porque a palavra usada aqui, que aparece aqui no nosso texto, é a palavra porneia. E porneia não é comum aparecer para descrever adultério. A palavra usada para descrever adultério é moikeia. É outra palavra. Não é esta. A palavra porneia tem um sentido amplo, bastante amplo. É a palavra que aparece aqui. E algumas pessoas então dizem assim, olha, aqui o Senhor Jesus não está falando da esposa infiel. Porneia aqui não é adultério. Porneia aqui não é a infidelidade da mulher. Se o Senhor Jesus quisesse falar sobre a infidelidade da mulher, o texto, aqui no texto apareceria a palavra moikeia, que significa adultério. Por que ele usou porneia? Então dizem o seguinte, ele usou porneia porque ele está se referindo ao passado da mulher. O homem se casa e depois ele descobre que a mulher teve problemas de imoralidade na sua vida. Ele se casou pensando que tinha se casado com uma virgem. E descobre, depois de casado, que ele não tinha se casado com uma virgem, que ele foi enganado. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, se acontecer isso, se um homem descobrir que foi enganado por sua esposa, e descobrir que no passado ela teve envolvimento sexual com outro homem ou com outros homens, então esse homem que agora casado descobre isso sobre a sua esposa, esse homem pode se divorciar dela. Será que esse entendimento é correto? Há quem diga que esse é o melhor entendimento. Se esse for o entendimento correto, então o Senhor Jesus aqui está abrandando a lei de Moisés. Por quê?
Porque qual era a pena para a moça que enganasse o moço e dissesse, olha, eu sou virgem, case-se comigo, quando na verdade não era? Qual era a pena? Se os irmãos olharem o texto de Deuteronômio 22, que nós lemos há pouco, se os irmãos olharem Deuteronômio 22, os versículos 20 e 21, os irmãos vão descobrir que a pena para essa moça não era o divórcio. A pena para essa moça era a morte. Ela deveria ser apedrejada porque desonrou a casa do seu pai. Se é isso que o Senhor Jesus está pensando aqui, então ele abrandou a lei de Moisés. Ele disse, olha, a moça engana o jovem, a moça engana o marido, ele se casa pensando que se casou com uma virgem, ele descobre então depois o passado dela, ele fica envergonhado, aí ele pode se divorciar dela. Moisés dizia não. Mas dizia não é se divorciar, ela tem que morrer. Então Jesus estaria abrandando a lei. Não vai ter que morrer, vai só divorciar. Não vai ter que morrer. Há casos, e realmente há casos, em que quando a pessoa casa sendo enganada, há casos que justificam a pessoa anular ou romper o vínculo conjugal. Há situações curiosas na experiência humana que mostram isso. Alguém pode se casar sendo enganado. O que fazer nessas situações? Quando alguém se casa sendo enganado, pensando que é uma coisa e é outra. E é deliberadamente induzido ao erro pela pessoa com quem ele se casa. Acontece muito no Brasil uma situação curiosa. O indivíduo chega, às vezes, de um lugar distante, ele começa a namorar uma moça, fica noivo da moça e se casa com a moça. Depois a moça descobre que esse homem é casado e que tem uma família em outro estado. Esse casamento que ela realizou, ela está vinculada a esse casamento? É difícil aceitar que sim. Por quê? Porque ela tomou uma decisão com a vontade viciada. Ela foi induzida ao erro. Ela deu esse passo sem saber a verdade. Se soubesse a verdade, não teria dado esse passo. Aqui em nossa igreja, aconteceu um caso curioso. De uma senhora que se casou com um homem. E descobriu, depois de casada, que aquele casamento que ela foi induzida a entrar, na realidade era uma tentativa que aquele homem estava fazendo, foi a criação de uma cortina de fumaça para que aquele homem escondesse a sua homossexualidade. E ela me procurou dizendo, olha, nós nos casamos e então, depois de casados, eu descobri que ele tinha vários amantes, homens. E eu perguntei a ela, você nunca percebeu o comportamento dele? Ela disse, pastor, eu achava estranho ele não me tocar, ele não pegava na minha mão, ele não me abraçava. Mas eu achava que isso era por ele ser muito respeitoso. Eu achava que esse homem era um homem muito santo. E quando nós nos casamos, eu estranhei porque não me tocar continuou. Ele continuou sem me tocar depois que nós nos casamos. Aí eu achei que a santidade estava indo longe demais. E comecei a notar as visitas dos amigos. Os amigos começaram a chegar. E eu percebi que tinha sido vítima da má fé de alguém que quis criar essas aparências, me usando para isso. Será que essa mulher, o casamento dela é válido? É como aquele caso de Moisés. Eu fui enganado. Eu entrei nesse relacionamento, eu criei esse vínculo, porque eu não sabia a totalidade da verdade. Eu não sabia que, na realidade, era só um teatro.
Então pode acontecer, pode ser que o Senhor Jesus esteja vislumbrando essa realidade aqui. Você descobrir coisas que você não imaginava que existissem, você ter sido enganado e entrar no casamento enganado. Se for esse o caso, o Senhor Jesus diz, você pode se separar nesse caso. Soube de um caso curioso, de uma mulher que não engravidava. De jeito nenhum. Não engravidava. Casado há algum tempo e não engravidava. Foi ao médico, fez vários exames, então os médicos descobriram que na realidade, por dentro, ela era um homem. E ela não sabia o que dizer ao marido, era hermafrodita. Não sabia o que dizer ao marido, ela dizia, eu não sei o que eu sou. Eu não sei se eu sou uma mulher com órgãos masculinos, ou se eu sou um homem com órgãos femininos. Alguns órgãos femininos, eu não sei o que eu sou. Então, são situações em que surge o casamento e a pessoa abraça esse compromisso, privada de certas informações que poderiam modificar totalmente a decisão da pessoa. E pode ser que o Senhor Jesus esteja falando sobre isso aqui. Essa é uma possibilidade. São casos terríveis, são casos de muito sofrimento, são casos extremos. Outras pessoas entendem que porneia significa sim infidelidade conjugal. Se porneia significa infidelidade conjugal, então, mais uma vez, o Senhor Jesus abrandou a lei de Moisés, porque no caso de infidelidade conjugal, a pena da lei de Moisés era a morte dos dois. Tanto do homem quanto da mulher adúlteros. Tanto da mulher como do seu amante. Tanto do homem como da sua amante. Os dois tinham que ser apedrejados e mortos. O Senhor Jesus aqui no caso, ele abrandou a pena. Ele diz, pode separar nesse caso. E se é essa a hipótese que o Senhor está vislumbrando aqui, então, de fato, existe só uma possibilidade do crente ter a iniciativa de se divorciar do seu cônjuge. E essa única possibilidade é o adultério. Só no caso do cônjuge adulterar, então, de acordo com o ensino de Jesus, é possível a separação. Mas essa parte deste ensino não é uma parte muito difícil. Essa parte é uma parte relativamente fácil de compreender, porque o texto é claro aqui. Ou relativamente claro, desde que nós entendamos porneia como infidelidade conjugal. O problema vem depois. O problema é, e se casar com outra? A questão que é levantada aqui é a seguinte. Essa cláusula de exceção, exceto por relações sexuais ilícitas, permite o divórcio. Mas essa cláusula de exceção permite o novo casamento? Esse é o grande problema. E existem duas respostas. Existe a resposta da Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos já devem ter ouvido falar dessa confissão. A Confissão de Fé de Westminster foi escrita no período de 1643 a 1646. E a Confissão de Fé de Westminster é a base ou a expressão mais precisa da fé das igrejas presbiterianas do Brasil. As igrejas presbiterianas do Brasil, a instituição Mackenzie, a Universidade Mackenzie, é uma instituição confessional, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma instituição confessional, e eles adotam a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster afirma que o homem pode se divorciar da sua mulher por causa de infidelidade conjugal, e além de se divorciar, ele pode também casar de novo. Ele se divorcia porque ela foi infiel, e isso lhe dá licença para se casar de novo. Isso é o entendimento do presbiteriano, dos pastores presbiterianos dessa denominação, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles ensinam isso, adotam isso, creem nisso. Parece que nesse aspecto, eu gosto muito da Confissão de Fé de Westminster, respeito muito a Igreja Presbiteriana no Brasil, sei que é uma igreja muito séria, mas parece que nesse aspecto a Confissão de Fé de Westminster do século XVII está errada. Por quê?
Porque a análise gramatical do texto e o ensino geral da Bíblia mostram que mesmo no caso de infidelidade conjugal, sendo de fato possível a separação no caso de infidelidade conjugal, o recasamento continua proibido. Por quê? Porque existe o que os gramáticos chamam de um fenômeno em que essa cláusulazinha, olhe para a sua Bíblia e veja essa cláusulazinha. Essa cláusulazinha está no meio de duas afirmações. Essa cláusulazinha está no meio de duas afirmações. A primeira afirmação diz assim: aquele que se divorciar de sua mulher. É a primeira afirmação. A outra afirmação é: e se casar com outra. São duas afirmações. No meio está a cláusula de exceção. A cláusula de exceção diz: a não ser por causa da infidelidade. Então, olhem para o versículo. Vejam as três cláusulas. A primeira cláusula: aquele que se divorciar de sua mulher. É a cláusula 1. Aí vem a cláusula de exceção. A não ser por causa de infidelidade. É a cláusula de exceção. E aí vem a segunda cláusula. E se casar com outra. É a segunda cláusula. Há quem diga o seguinte. Os gramáticos dizem o seguinte. Essa cláusula de exceção, que está no meio das duas frases, ela só se aplica à primeira cláusula, ela não se aplica à segunda cláusula. Ela só se aplica à primeira cláusula que fala sobre se divorciar. Ela não se aplica à cláusula que fala sobre se casar novamente. Então é uma cláusula que só trabalha para trás. Ela não trabalha para frente. E como os gramáticos chegam a essa conclusão? Através da estatística, através das ocorrências no Evangelho de Mateus, em que eles percebem que a cláusula excessiva trabalha sempre para trás. Eu tenho aqui uma citação do meu ex-professor, que é sempre meu professor, que é o professor Carlos Oswaldo Pinto, que é talvez a maior autoridade em grego e hebraico do Brasil. E ele escreveu precisamente sobre esse versículo um trechinho que eu quero ler para os irmãos aqui. E ele diz o seguinte aqui, professor Carlos Oswaldo. Eu respeito muito o Carlos Oswaldo, está doente agora, infelizmente. Somos grandes amigos, um dos maiores amigos que eu tenho, professor Carlos Oswaldo, e respeito muito pelo seu profundo conhecimento da língua grega, da gramática grega. Ele é um mestre nas línguas originais. Grande conhecedor, maior autoridade no Brasil, provavelmente, nas línguas originais. Ele diz o seguinte aqui. As palavras de Jesus em Mateus 19:9, é a citação do professor. Conforme entendidas por todos os comentaristas cristãos até o século XVI, notem, todos os comentaristas cristãos até o século XVI, com exceção única de Ambrosiastro no século IV, declarava que recasamento depois de divórcio implica adultério para todos os envolvidos, mesmo havendo infidelidade. Essa posição, menos popular, e praticamente mais complexa, é claro que é menos popular. Muita gente já foi embora aqui da igreja por causa disso. Muita gente já foi embora aqui da igreja porque eu ensinei isso. Disseram para mim: pastor, até logo, até aqui estava bom, agora eu vou embora, não quero mais voltar nunca mais aqui. Eu quero recasar. Então eu estou indo embora, passe bem, não tem problema. É uma posição menos popular. E é uma posição também mais complexa do ponto de vista técnico. Ele diz o seguinte: essa posição entende que a frase, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, que é a cláusula de exceção, modifica apenas a primeira frase, se um homem se divorciar de sua mulher. Ele chama isso de prótase, oração incondicional. Ele usa aqui os termos técnicos dele. E não a frase seguinte, que ele menciona aqui como sendo chamada de apódose. E ele conclui dizendo: a gramática e a estatística do Evangelho de Mateus exigem que a cláusula de exceção se refira apenas à frase que a precede. A cláusulazinha, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, só funciona para trás, não funciona para frente. Eu posso me divorciar se houver infidelidade conjugal. Posso me casar de novo? Não posso me casar de novo. Ah, pastor, vai fechar a igreja. Aí não dá. É isso. E esse é o ensino dos teólogos cristãos
Todos. Até o século XVI. Depois começa o declínio da cultura, a banalização do casamento, inclusive dentro da igreja, aí as coisas começam a cair por terra. Mas a exegese séria, a gramática grega, a história da teologia, o ensino de Jesus apontam para isso. Posso sim me divorciar. No caso de infidelidade só. Não posso me casar de novo. E isso está muito bem fundamentado no ensino dos teólogos da Antiguidade e na exegese do Novo Testamento. Em segundo lugar, além dessa questão gramatical, se os irmãos olharem os textos bíblicos sobre divórcio e recasamento, os irmãos verão que não há espaço para nenhuma exceção. Vamos olharem, por exemplo, 1 Coríntios 7. Esse texto, irmãos, é um texto importantíssimo. E eu sei que os irmãos estão cansados, porque hoje a minha exposição é uma exposição muito técnica, mas eu não tenho como fazer de outro jeito. Tenho que fazer desse jeito. Os irmãos têm que acompanhar a exposição mesmo sendo técnica. Não estou entendendo nada. Então você volta para casa, acessa o sermonáudio e ouve de novo. E ouve de novo, parando em cada pedacinho para tentar entender o pensamento completo. Mas notem agora o ensino geral do Novo Testamento acerca desse assunto, 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Fala assim, 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Prestem atenção. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case. Estão vendo? Ou que se reconcilie com o marido. São as duas opções. Eu vou separar. Não se separe. Não faça isso. Pastor, você não sabe a cruz que eu carrego. Não se separe. Carregue a cruz. Mas não dá. Tem que dar. Caminhe. Tem que dar. Não tem jeito, ele foi embora. Foi embora? Foi embora. Não teve jeito, ele foi embora, então tivemos que separar porque ele foi embora. Ok. Então, nesse caso, não se case de novo ou se reconcilie com o marido. E que o marido não se divorcie da mulher. Só tem duas opções. Se houver a separação, ou ficar só, ou se reconciliar com o marido. Reconciliar nem pensar. Então fique só. Mas eu conheci uma pessoa maravilhosa. Sai da minha frente. Não fale isso. Sai da minha frente. A pessoa maravilhosa para você é o seu marido. Mas não é. Não temos opção. Não é o sentimento humano que pode mudar a palavra de Deus. Veja o versículo 39. 39. A ética do casamento é muito elevada, irmãos. E nós estamos pregando sozinhos isso aqui. Isso que os irmãos estão ouvindo aqui, eu estou pregando praticamente sozinho hoje em dia. Os irmãos vão ouvir muitos pastores dizendo o contrário do que eu estou dizendo aqui. Muitos. E até estimulando a separação. Há pastores que estão aconselhando casais que não se dão bem. Há pastores que estão aconselhando a se separarem, dizendo, vocês têm o direito de ser felizes. Então separe-se e procure outra pessoa. Há pastores aconselhando o divórcio, hoje em dia. Vejam o versículo 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele for bom e bonito. Não é isso? Não? Vamos olhar direito o que diz aqui? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tem que ser um crente. Veja Romanos, capítulo 7. Romanos 7, 2 e 3. Diz assim: porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Vejam como é claro o apóstolo Paulo. Romanos 7, 2.
Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, versículo 3. Se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. O ensino do Novo Testamento é muito claro nesse aspecto. Se irmãos olharem os textos paralelos de Marcos 10, 11, o texto paralelo de Marcos 10, 11 repete o mesmo ensino, dizendo: e eles respondeu, aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. Se os irmãos olharem outro texto também paralelo de Lucas 16, versículo 18, Lucas 16, 18, todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério, e quem casa com a divorciada também comete adultério. Não há espaço no Novo Testamento para o recasamento. Logo, de acordo com o ensino de Jesus em Mateus 19, 9, à luz das evidências gramaticais, das regras gramaticais da língua grega, a cláusula de exceção só permite a separação, não permite o recasamento. E o ensino geral do Novo Testamento também não permite o recasamento, permite ainda que vagamente a separação, não tolera, não aceita o recasamento. Não há como isso acontecer. A Confissão de Westminster está errada. Veja o que diz a Confissão de Westminster. Dá para falar amém para muitas coisas. O texto diz assim da Confissão de Westminster. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Nós dizemos amém. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Amém. Dizemos amém para a Confissão de Westminster. 2. Estou lendo o capítulo 24 da Confissão. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher. Amém. Para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima. Amém. E para a propagação da igreja por uma semente santa. Amém. E para impedir a impureza. Amém. Dizemos amém para a Confissão de Fé de Westminster. Item 3, artigo 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Eu, como pai de 3 filhas, digo amém. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Amém. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Amém. Eu gosto da confissão. 4, artigo 4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar com marido e mulher. Bom, não sei se eu digo amém aqui. Talvez tenhamos de conversar mais sobre o que a confissão quis dizer com esse artigo. No versículo não. Para os presbiterianos é versículo. Desculpem, presbiterianos que estão me ouvindo. Mas o artigo 5 da confissão. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato. Aqui o noivado. Sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato ou noivado. No caso de adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Amém? Não. Aqui eu não falo amém para a confissão. Aqui a confissão está errada. Respeito a confissão, aplaudo a confissão, admiro a soteriologia da confissão, mas na questão da ética matrimonial, a confissão de fé de Westminster é falha. Não dá para dizer amém para a confissão em tudo. Me perdoem os meus professores do Mackenzie, me perdoem os professores do Andrew Jumper, né? Eu devo muito àqueles irmãos, meu curso de mestrado foi lá com eles,
Mas, no entanto, não podemos subscrever a confissão de fé de Westminster nesse aspecto, porque a palavra de Deus não permite o recasamento, mesmo havendo infidelidade conjugal. E o Senhor Jesus termina o seu ensino no versículo 9, com uma frase que é questionada se ela realmente estava presente no texto original. Estava sim. Estava no texto original a frase, e quem casar com a divorciada comete adultério. Algumas Bíblias têm essa frase entre colchetes, algumas Bíblias não têm essa frase porque existe uma crítica textual, porque a crítica textual diz que ela não deveria estar lá, porque ela está ausente no manuscrito Aleph e num grande número de manuscritos. No entanto, essa frase está presente na vasta maioria de manuscritos, de modo que ela deve estar aqui sim. E essa frase mostra o seguinte, que o vínculo com a pessoa, que o vínculo do marido com a mulher com quem ele se divorciou permanece. O vínculo matrimonial entre marido e esposa permanece mesmo depois do divórcio, de modo que se um deles se casar, esse casamento é porneia, esse casamento é moiqueia. É a palavra que aparece aqui. Esse casamento é adultério. É o ensino de Jesus aqui. Eu vou concluir. É curioso. Geralmente as pessoas, quando querem minimizar a realidade ou a veracidade de um ensino como esse, elas falam assim para mim: só você, pastor, ensina isso. Só você está certo. Todos os pastores estão errados, só você está certo. Recentemente eu fui no debate na televisão para brigar com um pastor que defendia dom de profecias e briguei bastante. Quem quiser ver a briga vai no site, está lá o programa lá. E um dos argumentos que usaram para tentar me intimidar foi que só eu ensinava aquilo ali. Isso é mentira. Não sou só eu que ensino aquilo. Muita gente ensina aquilo que eu ensinei lá durante o programa de televisão. E também isso que eu estou ensinando aqui, não sou só eu quem ensina. Já apontei para os irmãos aí, os pais da igreja e os teólogos até o século XVI. Mas eu quero ressaltar que teólogos modernos ensinam isso também. Isso tem o vasto amparo bíblico. Eu quero terminar aqui com uma citação de uma obra antiga. O que acontece é que poucos ensinam isso hoje. Porque a ética matrimonial se tornou muito flexível nos dias modernos. No passado, esse ensino que eu estou pronunciando aqui diante dos irmãos, no passado esse ensino reinava entre os teólogos com uma frequência muito maior, com um número muito maior. É muito triste saber que hoje nem os presbiterianos estão do nosso lado. Até eles estão apoiando o recasamento no caso aí de infidelidade conjugal. E é uma denominação muito séria, a gente fica triste de ver isso. Mas eu quero apontar aqui para vocês um comentário que foi feito em 1892. 1892, bastante tempo, bem velhinho. Esse comentário foi feito por diversas autoridades no Novo Testamento. A parte homilética foi feita pelo reverendo B.C. Coffin, do Worcester College, em Oxford, e um outro número imenso aqui de pastores e comentaristas daquela época. E o comentário diz o seguinte, esse comentário de 1892, diz assim: aqueles que admitem que o divórcio é permissível no caso de adultério da esposa, são unânimes em afirmar que, de acordo com o ensino de Cristo, o recasamento é proibido ao marido enquanto a ex-consorte estiver em vida. É preciso insistir a partir disso que o divórcio, mesmo nesses casos de infidelidade, não destrói o vínculo matrimonial. E se debaixo dessa condição, que é o adultério, o vínculo matrimonial não desaparece,
certamente não poderá desaparecer debaixo de nenhuma outra condição. Pois nenhum outro golpe contra o casamento poderá ser mais severo do que o adultério. Se nem esse golpe tão severo destrói o vínculo, nada destrói o vínculo. De modo que o homem não pode casar-se novamente. A solução oferecida para essa dificuldade, a dificuldade do versículo 9, é a seguinte. Cristo contempla aqui simplesmente o que costuma se chamar de separação judicial. Ele afirma que nenhum motivo comum a justifica, mas somente a fornicação, o adultério. E prossegue dizendo que esse divórcio especial, essa separação, não libera o homem para se casar de novo, pois ele está ligado pela lei à sua esposa enquanto ela viver. Você sabe quando você vai se livrar do seu cônjuge? Haja o que houver. Sabe quando? Só quando ele morrer. Isso é importante saber? É importante saber. Por quê? Há jovens aqui. Levem muito a sério suas decisões. Muito a sério. Jovens, levem muito a sério suas decisões, porque o mundo facilita muito as coisas, mas a palavra de Deus não muda. Quando você for se casar, dê um passo com segurança e certeza, porque esse passo não tem volta, esse vínculo não se dissolve, não importa o comportamento do seu cônjuge, não importa o que o seu cônjuge faça. Você será esposo ou esposa dele até a morte. Nada poderá mudar isso. Pense bem antes de casar. Os discípulos disseram para Jesus, é melhor então ficar solteiro. Foi o que os discípulos disseram. É melhor então não se casar. Foi a reação normal dos discípulos. Mas isso é o sermão de domingo que vem. Nós vamos saber domingo que vem se é melhor casar ou não. Ok? Mas aos jovens, levem muito a sério essa decisão. Aos casados, como nós podemos aplicar isso? Simples. Primeiro, não se separem. Casais que estão aqui e que pensam em se separar, joguem esse pensamento fora. Não se separem em hipótese nenhuma. O vínculo que existe entre vocês é um vínculo que não depende da vontade de vocês. O vínculo que existe entre vocês é um vínculo milagroso estabelecido por Deus e nada, nem a distância física, nem o pecado da outra parte pode dissolver esse vínculo. Vocês têm que ficar juntos até o fim. Não se separem. Perdoem-se. Perdoem-se mutuamente. Deem as mãos. Deixem as coisas que ficaram para trás no seu devido lugar, lá atrás. E caminhem com coragem, com vigor, com entusiasmo para frente, perdoando o que foi feito. Aqueles que estão aqui, que já se separaram, não houve como remediar isso. Não se casem novamente, enquanto a pessoa de quem você separou estiver viva. O Senhor saberá agir na sua situação, lhe dará forças, vigor, dirigirá a sua história. Mas não se case enquanto a sua esposa ou seu marido estiver vivo. Uma outra orientação. As pessoas que chegam na nossa igreja e chegam aqui já recasadas. E chegam aqui já recasadas porque cometeram essa prática nos tempos de incredulidade ou nos tempos de ignorância, não sabiam. O que devemos fazer? Nós devemos acolher essas pessoas. Nós não podemos imaginar criar na nossa igreja uma igreja perfeita. Se o Senhor Deus acolhe essas pessoas e as perdoa, nós devemos acolhê-las também. Nós não somos melhores do que Deus. Se o Senhor há de recebê-las no céu, nós podemos recebê-las em nossa casa também. Há muitas pessoas que chegam e entram por aquelas portas e trazem atrás de si uma história cheia de marcas, porque não tiveram orientação, porque não conheceram o Evangelho, porque não conheceram a Palavra de Deus, e chegam aqui quebrantadas, com várias marcas na sua vida, com vários traços na sua história que não são traços ideais. Como devemos agir com essas pessoas? Devemos recebê-las, acolhê-las, amá-las e tê-las em nosso meio como irmãos queridos que o Senhor resgatou.
E o que fazer com aqueles que já conhecem, que conhecem o ensino de Jesus e ainda assim querem se separar e recasar? O que fazer? Nesse caso, é obstinação aberta. É o crente que sabe a verdade, conhece o ensino de Jesus e diz: eu não aceito esse ensino, vou fazer o que eu quero. O que a igreja deve fazer nesses casos é disciplinar essa pessoa por viver deliberadamente em pecado. Irmãos, esses são os ensinos que emanam de Mateus 19, 7 a 9. Os irmãos tiverem dúvidas sobre esse ensino, é um ensino carregado, pesado, os irmãos podem procurar, eu terei prazer em ajudá-los nas suas dúvidas, nas suas questões. Os irmãos que ouvem no sermonáudio podem escrever para mim em qualquer lugar. Escrevam para margranconato@yahoo.com.br ou granconato@igrejaredenção.org.br. Escrevendo eu respondo às suas perguntas. Vamos orar, encerrando o nosso sermão desta noite. Senhor Deus, essas questões são difíceis. Estivemos aqui diante de um texto com dificuldade.